Que a paz e a bênção de Deus estejam sobre o dia de todos que nos acompanham. Amém. Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises profundas. Hoje, nós vamos entrar num assunto que, olha, é motivo de crise para muita gente. Com certeza aquela paralisia na hora de decidir alguma coisa, né? Nossa, sim. Imagina a cena. A pessoa está ali parada numa encruzilhada da vida. De um lado, uma escolha. Do outro, uma alternativa completamente diferente. E o que gera essa paralisia é a crença de que um desses caminhos é tipo o roteiro perfeito e infalível desenhado pelos céus. E o outro caminho seria o desastre total. O desvio que vai arruinar o plano de Deus para sempre. Exatamente. Milhões de pessoas vivem com essa exaustão, sabe? É um medo constante de dar um passo em falso. Então, a nossa missão hoje é justamente desmantelar esse medo. Nós vamos desvendar os conceitos de um livro fantástico chamado Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. É um material riquíssimo. E o autor, ele já entra com os 2 pés na porta logo no começo. Totalmente. Ele combate de frente essa ideia mística, né? Essa visão de que a vontade de Deus é uma espécie de um segredo super protegido, um enigma que a gente tem que ficar decifrando nas entrelinhas do universo. Ficar procurando sinal nas nuvens, na borra de café, né? Pois é. E em vez de ficar nessa caça ao tesouro, o livro propõe que a vontade divina já está disponível. Ela é encontrada aplicando a sabedoria bíblica. E ele apresenta, 4 caminhos práticos para isso. A reflexão, o aconselhamento, a suspeita e a espera. E o que é absolutamente fascinante, logo nas primeiras páginas, é a mudança de paradigma em relação a como a gente gasta a nossa energia. Como assim? A tese central do autor é que existe um desperdício colossal de energia mental, emocional e até espiritual quando as pessoas tentam adivinhar o que ele chama de vontade encoberta do Senhor. Não, essa é verdade. A gente foi ensinado a tratar a vida como se fosse um campo minado, né? Um passo errado e bum! Exato. E o argumento libertador do livro é que, em vez de focar no que Deus escolheu não revelar, toda a nossa energia deveria ser canalizada para obedecer à direção prática. A direção moral que já está muito clara ali nas Escrituras. É sair do abstrato e ir para o prático. Isso, e para não ficar só na teoria, o autor pega essa tese e faz um teste de estresse em 2 das áreas mais angustiantes da vida humana. 2 áreas que afetam todo mundo que está nos ouvindo. Que são a profissão e o casamento. Exatamente. As 2 gigantes. Olha, é impressionante como essas 2 áreas geram ansiedade. Vamos começar puxando o fio da questão profissional, então? Porque antes de sequer falarmos sobre como aplicar aqueles 4 caminhos da sabedoria para escolher uma carreira, a gente precisa demolir algumas ideias prontas. Umas coisas que a gente engole sem mastigar, sabe? Com certeza, a nossa cultura tem umas pressuposições muito erradas sobre o trabalho. Sim, o livro aponta uma contradição que, sinceramente, chega a ser cômica. Pensa bem, a gente vive numa sociedade que critica duramente aquele jovem que muda de curso na faculdade 3 vezes. Nossa, sim. Ele é taxado de indeciso, na hora. Rotulado de irresponsável, que está jogando dinheiro e tempo no lixo, mas ao mesmo tempo, essa mesma sociedade aplaude de pé, faz documentários emocionantes sobre o microempresário que começou vendendo bala no Farol. Que foi ajudante de pedreiro, depois entregador de pizza, né? Exato. E aí abriu um negócio milionário. Para esse cara, todo mundo diz que ele é um guerreiro, que batalhou e subiu na vida. É como se a escolha do curso universitário fosse vista como uma tatuagem definitiva. Uma tatuagem, boa analogia. É algo que, se você tentar alterar ou apagar, vai gerar dor, cicatriz, julgamento da família, enquanto os trabalhos braçais eles são vistos como apenas um rascunho aceitável. Essa analogia da tatuagem e do rascunho captura perfeitamente o peso irreal que a gente coloca nessas decisões lá no início da vida adulta. É um peso esmagador. E se a gente for investigar o porquê dessa contradição,
O que o autor está expondo é que a nossa cultura julga o valor do trabalho quase que exclusivamente pelo status final, pela linearidade da coisa, e não pela essência do ato de trabalhar em si. Uhum. A gente foca no pódio, né? Exato. Quando nós inconscientemente elogiamos aquele ex-entregador de pizza que virou um grande empresário, o que estamos admirando, na verdade, é o que o livro chama de espírito trabalhador. Espírito trabalhador, certo. E a grande lição aqui é que o espírito de trabalhador é infinitamente mais importante, tanto moral quanto espiritualmente, do que a profissão específica que está escrita ali no seu crachá. Nossa, isso é forte. O grande problema, como o texto aponta muito bem, é que a modernidade nos ludibriou com uma visão extremamente romântica do trabalho. Fomos convencidos, por filmes, artistas, jogadores de futebol de sucesso, de que o trabalho tem que ser a nossa maior fonte de prazer diário. A expressão máxima da nossa alma. Exatamente. A paixão da sua vida. Mas, peraí. Deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui rapidinho. Manda. Isso não soa um pouco sombrio demais? Porque, a psicologia moderna inteira nos diz que a motivação intrínseca, a paixão pelo que a gente faz, é a chave para a produtividade, para não ter um esgotamento mental, um burnout. O livro está realmente dizendo que nós não devemos buscar realização no trabalho? É a primeira dúvida que vem à mente, né? Parece que a gente tem que aceitar o sofrimento e pronto. É que o trabalho é suor e sofrimento e acabou. É isso. Não é bem assim. Não é que o autor seja um pessimista que odeia a segunda-feira. O que ele faz é, na verdade, um resgate de expectativas. Ele volta lá no livro de Gênesis para lembrar que depois da queda no Éden, a maldição declarou que o trabalho envolveria suor do rosto e espinhos. Ah, os espinhos. As dificuldades naturais. Isso. Ou seja, a frustração, aquela burocracia insuportável, o chefe que é difícil de lidar, o cansaço no fim do dia. Tudo isso não é sinal de que você errou a vontade de Deus e escolheu a profissão errada. Uau! Isso muda tudo. Pois é, eles são características inerentes ao mundo caído em que a gente vive. A grande sacada do autor, para evitar que isso seja deprimente, é mudar a fonte da nossa satisfação. E onde é que a gente acha essa satisfação, então? A satisfação profunda não deve vir das regalias do cargo ou do status da profissão, mas sim da dignidade do próprio ato de trabalhar. O texto é cirúrgico ao lembrar que a sua identidade primária não é eu sou advogado ou eu sou pedreiro. A identidade cristã primária é ser imagem e semelhança do Criador. Faz todo sentido. E como o Criador trabalhou para ordenar o universo, qualquer trabalho honesto que ordene o caos e sirva ao próximo tem uma nobreza intrínseca. A vocação não é um cargo glamouroso, sabe? E o autor coroa esse argumento lembrando um fato muito prático. Qual? Antes de curar doentes e pregar para multidões, Jesus passou anos serrando madeira. Ele lixou móveis, suou como um carpinteiro anônimo. Caramba! Isso tira uma tonelada de peso das costas de quem nos ouve, né? Se o trabalho perfeito, aquele livre de espinhos e cheio de adrenalina não existe, a gente pode respirar fundo. Dá um alívio imediato. Mas isso nos leva à questão prática. Se não é um chamado místico, com trombetas tocando, como é que a gente usa aqueles 4 caminhos da sabedoria para decidir, sei lá, se devemos aceitar um emprego, mudar de área ou pedir demissão? Vamos colocar eles na prática. Eu quero focar primeiro no caminho da suspeita. Porque, olha, ele mexe muito com o nosso orgulho. O livro diz que precisamos suspeitar das nossas próprias motivações. E ele traz aquele caso do rapaz que queria pedir demissão, lembra? Lembro bem. O caso da falta de desafios. Isso. Nas palavras dele, o trabalho não oferecia mais desafios. Não dava mais aquele frio na barriga. Só que o detalhe irônico é que esse rapaz era excelente no que ele fazia. O trabalho era super útil para a empresa e ele não tinha nenhuma outra proposta de emprego na mesa. Nenhuma. Era pular no escuro. Era só o puro desejo por novidade atropelando a razão dele. E aí é aí que entra a beleza da suspeita. A fase da suspeita é o nosso mecanismo de defesa contra o auto-engano. Porque, vamos ser sinceros, nós somos mestres em camuflar o tédio ou a vaidade com palavras bonitas. Tipo, eu estou numa busca por novos desafios. Ou estou expandindo meus horizontes. A suspeita exige que a gente coloque as nossas emoções no banco dos réus e pergunte de verdade: isso é uma necessidade real ou eu estou apenas entediado? Dói.
Mas é necessário. Muito. E é por isso que a suspeita não pode andar sozinha. Ela nos empurra para a próxima fase, que é a reflexão. Que é colocar o pé no chão. Exato. Na reflexão, a análise deixa de ser sobre como o trabalho faz a pessoa se sentir. Passa a ser sobre fatos concretos. É pesar as suas aptidões reais, avaliar o mercado de forma pragmática e, principalmente, focar na utilidade. Eu achei brilhante quando o texto afirma que o trabalho é mais sobre ser útil do que sobre ser realizado o tempo todo. É um soco no estômago da cultura pop, né? Sim, pensa nas funções burocráticas, na contabilidade minuciosa, no pessoal da limpeza pública. Tipo, ninguém acorda apaixonado, super empolgado para carimbar a guia fiscal. Mas a sociedade entra em colapso se essas pessoas não fizerem isso. A reflexão ensina justamente a encontrar dignidade em ser útil, e não apenas em ser entretido pela sua profissão. Perfeito. Só que, mesmo refletindo e suspeitando de nós mesmos, a gente ainda corre o risco de ficar preso na nossa própria câmara de eco mental, concorda? Com certeza. A gente se convence de qualquer coisa. E é o que nos leva ao terceiro passo, o aconselhamento. Que, olha, na teoria é lindo, mas na prática é bem difícil. Como é que a gente garante que não está apenas buscando conselhos de amigos que vão só bater nas nossas costas e dizer o que a gente quer ouvir? Essa é a armadilha clássica. O aconselhamento bíblico, da forma como o autor apresenta, não é buscar animadores de torcida. É buscar auditores da nossa realidade. Auditores, gostei da palavra. O livro traz um exemplo bem desconfortável sobre isso, baseado no pensamento de Gary Friesen sobre os ministérios nas igrejas. Pensa naqueles homens que sentem um chamado íntimo, aquele desejo fervendo no coração para serem pastores. Eles têm certeza absoluta de que é a vontade de Deus. Certeza inabalável. Porém, quando a gente olha para as exigências descritas na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, o texto exige que a comunidade e os líderes observem se aquele homem realmente tem as qualificações. Qualificações morais, de ensino, de temperamento, né? Isso. E muitas vezes a igreja olha para a pessoa e diz: nós amamos você, mas você não tem essas características. Aí como a pessoa lida com isso? Esse é o ponto que o autor destaca. A avaliação externa da comunidade tem precedência sobre o sentimento interno do indivíduo. Se a pessoa não sabe ouvir um não bem fundamentado de pessoas maduras, ela não está buscando conselho. Ela está buscando um carimbo de aprovação para suas próprias teimosias. Nossa, uma lapada. E aí a gente chega no último caminho que talvez seja o mais angustiante de todos. E se, depois da suspeita, da reflexão toda e de um bom aconselhamento, a resposta clara simplesmente não vier? O que a pessoa faz? A instrução do livro é curta e grossa. Espera. Espera. Só isso. Só que o texto muda totalmente a mecânica do que significa esperar. Geralmente a gente vê a espera como inércia, né? Como estar na sala de embarque com o voo atrasado. Ficar lá parado olhando para o teto. Exato, uma frustração. Mas o autor descreve a espera como a sala de aula de Deus. A espera não é uma falha no sistema. Ela é o próprio sistema funcionando para lapidar o nosso caráter. Faz sentido. Se a resposta não é clara, não força a porta. A sabedoria dita exatamente isso. E enquanto se espera, o foco não deve ser a ansiedade do quando, mas sim a obediência no agora. Fazer o que já está na sua mão para fazer hoje? Deus usa esse silêncio temporário para nos ensinar a depender do guia, e não apenas de um mapa desenhado. É a construção da paciência. E olha, essa musculatura da paciência é fundamental, porque ela nos prepara para a segunda grande área explorada pelo livro. Uma área onde a ansiedade costuma atingir níveis estratosféricos. Chegamos nele, o casamento. Sim, a escolha de com quem vamos dividir absolutamente todos os dias que nos restam. E se na carreira a gente já sofre com idealizações, no casamento a coisa ganha contornos de filme da Disney. Fantasia épica, né? É, e para ilustrar como as nossas expectativas estão fora da realidade bíblica, o autor conta uma história hilária. Tem aquele jovem cristão, sabe, suando frio, tremendo de nervoso, ele vai até a casa de um homem famoso pela rigidez para pedir a mão da filha dele em um namoro. Já dá para imaginar a tensão. E aí, tentando mostrar que é um rapaz super sábio, maduro,
o jovem solta um versículo do rei Salomão. Ele diz assim: o que acha uma esposa, acho bem e alcança a benevolência do Senhor. Achou que ia ganhar o sogro na hora. Achou. Mas o sogro, sem piscar e já com a intenção de testar o garoto, devolve uma de bate-pronto com o apóstolo Paulo. Aquele que não dá a sua filha em casamento faz melhor. Que balde de água fria. O jovem fica sem saída, o pânico bate forte e ele tenta se salvar gaguejando. Bem, eu acho que Salomão entendia muito mais de casamento do que Paulo. Essa anedota é maravilhosa. Não só pela comédia da situação, mas porque funciona como um verdadeiro raio-x das nossas disfunções culturais sobre o tema. Ela expõe duas falhas brutais no nosso entendimento cristão hoje. Quais seriam? A primeira é o forte estigma contra a vida de solteiro. A cultura, inclusive dentro de muitas comunidades de fé, infelizmente trata o solteiro como um projeto inacabado. Assume-se que, se alguém não casou, essa pessoa é encalhada, ou é exigente demais, ou tem algum defeito oculto que ninguém viu. Como se faltasse um pedaço da pessoa, né? Exato. E o livro nos força a olhar para o que Paulo realmente ensina aos coríntios. A vida de solteiro não é um castigo, pode ser uma vocação honrosa, uma escolha altamente sábia que permite à pessoa servir a Deus de uma maneira totalmente desimpedida, sem aquelas tribulações que são inerentes à vida conjugal. É preciso resgatar a dignidade do solteiro, urgente. E a segunda falha que a história expõe. A segunda falha, que é a raiz de muito pavor e desespero, é o conceito puramente pagão e romantizado da alma gêmea. O famoso mito da alma gêmea. A ideia de que, num planeta com 8 bilhões de habitantes, existe apenas uma única pessoa, milimetricamente lapidada pelo destino, que é a sua metade da laranja. É o roteiro de Hollywood. E aqui o livro traz uma citação do teólogo R.C. Sproul, que, olha, é de cair o queixo. O Sproul afirma que se os preceitos bíblicos de amor, perdão e serviço forem aplicados com consistência, praticamente quaisquer duas pessoas cristãs no mundo poderiam construir um casamento feliz. Isso choca muita gente. Deixa eu confessar uma coisa. Quando a gente lê isso, a sensação inicial é de um banho de água fria. Soa quase burocrático, não soa? Isso destrói toda aquela magia romântica. Não parece que a pessoa está sendo orientada a simplesmente se contentar com qualquer um? É uma reação muito natural achar que soa burocrático. Afinal, a gente foi nutrido a vida toda pela dieta dos filmes de romance. Mas se a gente olhar mais de perto, o argumento de Sproul não é sobre se contentar com qualquer coisa. É sobre entender onde realmente reside o sucesso de um relacionamento. Que não é no destino mágico, né? Longe disso. A crença na alma gêmea é, na verdade, um veneno disfarçado de romance. Por quê? Porque se nós acreditamos que a pessoa ao nosso lado foi feita perfeitamente e exclusivamente para nós, no primeiro conflito sério ou na primeira falha de caráter que ela demonstrar, qual é a conclusão automática? Eu escolhi a pessoa errada. Essa não é a minha alma gêmea. Perfeito. Isso gera uma intolerância crônica às falhas do outro. O autor argumenta que o casamento não é sobre encontrar a tampa perfeita da panela, mas sim sobre o processo doloroso e muito recompensador de se amoldar à tampa que está lá com você. É um trabalho diário. A sabedoria bíblica foca no compromisso implacável e na disposição de perdoar. O livro ilustra isso de uma forma muito bonita com o caso de pessoas que ficam viúvas. Como assim? Muitos viúvos e viúvas se casam novamente e têm casamentos extremamente felizes na segunda vez. Isso prova matematicamente que não havia apenas uma pessoa predestinada no universo inteiro para eles. A base do casamento é a aliança construída a dois, não é uma loteria cósmica. Nossa, isso muda totalmente o foco. Sai a loteria, entra a construção. Mas, se é assim, como é que a gente aplica os mesmos 4 passos da sabedoria para chegar nessa aliança de forma prudente? Porque se a gente olhar novamente para a suspeita, o nível de honestidade exigido aqui dói na alma. Dói muito. É colocar o espelho bem na frente do rosto. O livro nos confronta a investigar o porquê de querermos casar. É para fugir da casa dos pais? É para ter status social na igreja? Ou é pelo medo pavoroso de ficar sozinho?
E a prova dos 9 dessa suspeita é ver como isso altera as nossas orações. E altera profundamente. O autor mostra que a pessoa imatura ora pedindo mais ou menos assim: Senhor, me dê um cônjuge para que todas as minhas carências sejam supridas e eu seja feliz para sempre. Tipo, é uma oração de consumidor. A pessoa quer ir no shopping espiritual e comprar a felicidade, né? Exato. Já a pessoa sábia, que suspeita do seu próprio egoísmo, ela ora diferente. Ela diz: Senhor, expõe os meus defeitos e me ajuda a ser alguém preparado para amar de forma sacrificial. É uma mudança drástica de postura. Exatamente. A suspeita quebra essa postura de consumidor e instaura a postura de servo. E é só em cima dessa humildade que a reflexão pode atuar com clareza. O livro até cita um material excelente de David Powlison e John Yanchko que detalha o que realmente devemos observar no outro durante a fase de reflexão. E não é só se os dois gostam das mesmas bandas ou das mesmas séries? Desse jeito nenhum. O frio na barriga passa. A reflexão trata de avaliar a solidez moral e espiritual. Tem frutos reais de uma fé verdadeira ali. Mais ainda, eles exploram os conceitos bíblicos de deixar e unir-se. Aquela passagem famosa de Gênesis. Isso. Deixar significa ter a maturidade, seja emocional ou financeira, para cortar o cordão umbilical com os pais e com aquela independência irrestrita da vida de solteiro. E o unir-se vai muito, mas muito além de atração física. É alinhar as rotas, né? Exato. É verificar se os objetivos de vida, a visão de mundo e o desejo de ministério apontam para a mesma direção. Se os dois não estão olhando para o mesmo horizonte, não tem atração que segure uma união duradoura. E para validar se a gente está vendo a realidade ou apenas o que a paixão cega nos permite ver, nós acionamos o aconselhamento. E aqui o autor faz um alerta importantíssimo para quem dá os conselhos. Esse alerta é de ouro. Ele avisa que buscar orientação com crentes maduros é vital. Mas o conselheiro precisa usar a Bíblia como régua e não as suas próprias frustrações. Porque olha, quantos conselheiros não acabam projetando seus próprios traumas de relacionamentos fracassados ou até os seus sonhos não realizados na pessoa que foi lá buscar ajuda de coração aberto. É um perigo real. O bom conselho arranca as escamas dos olhos da paixão cega. Mas isso só acontece se o conselheiro estiver firmemente ancorado na sabedoria bíblica e não na própria bagagem emocional. O filtro é essencial. E por fim, temos de novo o caminho da espera. E a espera no contexto do casamento tem uma dinâmica fascinante, porque o autor aponta armadilhas dos dois lados. Como uma corda bamba. Isso. Por um lado, ele adverte severamente contra a idolatria do romance. Sabe aquele pavor corrosivo de ficar sozinho? Que faz a pessoa ignorar todos os sinais vermelhos gigantes e casar com alguém incompatível moralmente só para não ficar para trás entre os amigos? A pessoa pensa, é agora ou nunca, e pula de cabeça. Decidir por desespero é provar que a ideia do casamento se tornou um ídolo maior na vida da pessoa do que o respeito aos próprios preceitos divinos. Mas há o outro lado da moeda também, não é? A espera não pode se tornar uma desculpa esfarrapada para a fobia de compromisso. Com certeza não. O autor é muito equilibrado ao dizer que esperar em Deus não significa adiar a decisão de casar indefinidamente só porque se tem medo de errar. Ou porque o casal ainda não tem um apartamento próprio quitado, todo decorado e o carro do ano que o mundo diz ser o pré-requisito mínimo para casar. Aquela lista de exigências interminável. Exato. Se a reflexão foi bem feita, se os conselhos foram bons e a maturidade entre os dois, a espera cede lugar à ação corajosa. Assumir o compromisso faz parte de confiar em Deus também. Quando nós colocamos todas essas peças na mesa, a conclusão de todo esse raciocínio é de um alívio sem tamanho para quem nos ouve. O grande peso que cai dos nossos ombros é entender que aquela expectativa de que Deus vai nos fornecer um trailer completo do resto de nossas vidas antes da gente tomar uma decisão, isso não tem respaldo bíblico nenhum. Nenhum. É pura invenção nossa. A certeza que a sabedoria exige não é a certeza de que a gente recebeu uma mensagem secreta, uma voz no meio do trovão, mas sim a certeza de que nós avaliamos a situação e agimos moralmente da maneira mais prudente possível. É a substituição da adivinhação pela obediência ética.
E o autor conclui tudo isso com um pensamento vital sobre o modo como nós lidamos com a dor e com a frustração. Que é onde a fé é testada de verdade. Exato. O maior risco daquela visão mística sobre a vontade de Deus é o fardo de uma culpa esmagadora. Quando a carreira desanda de vez ou quando o casamento entra numa crise profunda, a pessoa que achava estar seguindo sinais místicos entra em colapso. Ela pensa, puxa, eu devo ter interpretado o sinal errado. É por isso que eu estou sofrendo. Eu estraguei o plano de Deus para mim. Como se ela tivesse quebrado o brinquedo que não tem conserto. Isso. O livro combate isso com a dura realidade de que nós seremos afligidos por decepções e dores neste mundo caído, mesmo quando agimos de forma completamente santa, sábia e correta. O sofrimento não é um recibo de que você fez a escolha errada lá atrás. Uau, isso é libertador. O segredo da paz não é encontrar um caminho imune à dor, mas, como é com os Salmos, tomar a decisão com sabedoria, cruzar a linha de partida e descansar sabendo que Deus é a rocha firme e o guia constante, mesmo e especialmente quando o caminho passa por vales escuros. Que mudança de lente espetacular! Nós deixamos de ser caçadores de códigos enigmáticos para nos tornarmos construtores de caráter. E olha, para quem sentiu a mente fervilhar com esse nosso bate-papo, fiquem atentos. Teremos um novo episódio abordando este mesmo livro. Tem muito mais coisa para explorar, né? Demais. Nós vamos desdobrar ainda mais as aplicações práticas dessa sabedoria em outros momentos cruciais da nossa jornada. Então fiquem ligados. E antes da gente fechar, fica aqui uma provocação para todo mundo levar para o resto do dia. Vamos lá. Se nós percebemos hoje que não somos adivinhadores de destinos, mas construtores baseados em princípios morais, isso muda também a forma como a gente olha para o nosso próprio passado. Muda completamente. Talvez aquela decisão profissional que deu muito errado, ou aquele relacionamento que desabou dolorosamente lá no passado, talvez não tenham sido desvios desastrosos de uma linha perfeita que se perdeu para sempre. É uma nova perspectiva. Talvez eles tenham sido exatamente a matéria-prima bruta, aquela argila dura que a sabedoria precisava usar para te ensinar a como construir as coisas da forma correta no presente. Pensem sobre que materiais quebrados do passado podem estar apenas esperando as ferramentas da sabedoria no seu dia de hoje. Deus abençoe todos os ouvintes.